E bom, o que são nanocamadas? Bom, só uma coisa, antes da gente começar mesmo, então, fiquem à vontade para me interromper, se vocês quiserem fazer perguntas, e também fiquem à vontade para escrever aqui, tem um chat aqui, onde vocês podem escrever perguntas, e se não quiserem falar, e a gente pode fazer, certamente no final, eu vou deixar um tempo para a gente conversar. Eu tenho alguns alunos do laboratório aqui também, que estão nos ouvindo, então vocês vão até poder fazer perguntas direto para eles. Espero que eles não fujam da reunião por conta disso, mas então vocês vão poder conhecer bem o laboratório. Mas então por que esse título aí? O que são, né, nanocamadas? O que vocês pensam nisso, né? Por que nanocamadas? O que é isso, né? E o principal, né, qual é a utilidade de uma nanocamada ou de uma nanoestrutura? Vocês têm ideia disso? Ou seja, onde é que tem nanocamadas? E, bom, tem nanoestruturas, mesmo que a gente não queira admitir que elas existam, se fosse o caso, né? Mas tem nanoestruturas em tudo que a gente está usando aqui, ou seja, nós só estamos conseguindo nos comunicar agora por conta delas. Elas são responsáveis por armazenar a informação, como eu disse, nós estamos gravando isso aqui, então, minha imagem, o som da minha voz, isso está sendo gravado e processado, né, porque tudo que eu estou gerando aqui, tudo que está sendo gravado aqui, está sendo processado e entregue para vocês aí, e tudo isso só é feito porque os nossos dispositivos aqui, sejam um laptop, um celular, um tablet, eles estão cheios de nanoestruturas. E são elas que fazem, né, o armazenamento da informação e o processamento da informação, né. Um exemplo, por exemplo, né, só para dar alguns exemplos, né, seria um disco rígido. Não sei se vocês já viram um, mas provavelmente todos os computadores têm um. Mais recentemente, eles estão sendo substituídos por um dispositivo que eu vou mostrar logo após, né? Mas isso seria um disco rígido. Essa parte aqui, o disco em si, né? Aqui é um material magnético, onde eu consigo gravar a informação. E aqui nessa pontinha também tem uns materiais muito interessantes que são capazes de gravar a informação aqui nesse disco e depois ler essa informação e mandar essa informação adiante. Também nos pendrives aí, ou nas memórias, né, que a gente carrega, aí também tem várias nanoestruturas, né? Eu vou falar um pouco sobre elas e por que elas são extremamente úteis, né? Mas aí, onde é que estão essas nanocamadas? Ou seja, dentro desses dispositivos, onde é que tem nanocamadas, né? Então, certamente, no disco rígido, elas estão ou na ponta aqui, ou na mídia, né? O disco rígido, ele é, na verdade, uma evolução desse dispositivo aqui. Não sei se vocês conheceram, vocês já devem ter visto ou ouvido falar, e pelo menos essa imagem vocês conhecem, mas da mesma maneira que num disco rígido aqui tem uma mídia magnética, né? E isso aqui está enrolado, ele pode ficar todo enrolado de um lado aqui, ou desse lado aqui, são dois rolinhos, né? E aquela fita, né? Ela passa por cima desses cabeçotes aqui. Tem dois, tem um aqui, né? Tem outro aqui. Esse aqui é o cabeçote de leitura. Esse aqui é o cabeçote de gravação. Na verdade, eu não me lembro direito, eu tenho a impressão que esse cabeçote aqui, na verdade, ele só apaga a informação que está na fita, e esse aqui consegue ler e gravar. Tá? Isso aqui é uma coisa que tem, né, mais ou menos 10 milímetros, 1 centímetro, tá? E essa é a mídia, digamos assim, original, né? Aí 10 milímetros, aqui tem uma régua, né?
cada risquinho desses aqui é 1 milímetro, né? Então aquele negócio todo ali tem 1 centímetro, mais ou menos, tá? E o que ele faz é isso, ó. Eu consigo colocar uma corrente elétrica. Não sei se vocês devem lembrar isso dos eletroímãs, ou se vocês nunca leram sobre eles. Essencialmente é um material magnético com um fio enrolado. Quando eu passo uma corrente elétrica por um fio, essa corrente elétrica gera um campo magnético em volta do fio. Então, se o fio estiver enrolado ali no material magnético, o campo magnético vai ficar dentro do material. Vocês veem que tem aquele detalhezinho aqui, ó, tem esse vão aqui embaixo, ó, e por onde passa o campo magnético, porque ele está preso aqui dentro do material magnético, mas aqui ele tem que sair, porque as linhas de campo magnético sempre se fecham. E essa é uma regra aí, vocês vão aprender isso lá adiante, não tem como escapar disso. E então elas precisam passar daqui para cá, e daí elas são usadas para magnetizar a fita. Então, à medida que a fita vai andando, ó, que a fita está andando da direita para a esquerda, né? Está indo para lá. À medida que ela vai indo aqui, toda vez que o material magnético ele está desmagnetizado aqui, ele pode ser magnetizado para lá ou para cá. Vocês podem ver que tem umas setinhas aqui maiores do que as outras, né? Então, nessa gravação na fita, esse negócio acontecia dependendo desse sinal decorrente aqui, o campo magnético aqui é mais ou menos intenso, e aí o volume da minha voz, por exemplo, ficava gravado na fita, mais intenso ou menos intenso, dependendo do sinal que estava entrando aqui. No disco rígido, isso é um tanto diferente. A primeira coisa é que não tem variação da intensidade, ou seja, o disco rígido só grava para um lado ou para o outro. Ou seja, é bem como uma... Vamos supor, um exemplo seria uma bússola que só aponta para o norte ou para o sul. Tá? Então, aqui no disco rígido, a gravação é feita nessa mídia aqui, só que aqui dentro eu só gravo ou apontando para lá ou apontando para lá. Né? Eu não tenho essa variação de intensidade. Só que eu consigo gravar, graças às nanoestruturas, em pedaços muito pequenos. Tá? Então, aquela mídia magnética, ela não é uma mídia magnética comum, ou ela não é feita de um material só, e aqui, por exemplo, é só um exemplo, eu tirei todas as imagens, aqui tem as referências, depois vocês podem olhar até, né? Mas um exemplo de material magnético que pode ter num disco rígido é esse, ó. Na verdade, vocês veem que são 2 camadas, né? Tem aqui uma camada magnética, aqui tem outra camada magnética, no meio tem uma camada de rutênio, por exemplo, pode ser outro metal, e então vocês veem que toda vez que esse pedacinho do material está apontando para a esquerda, tem um companheiro dele apontando para a direita, aqui está para a direita, aqui está para a esquerda. Isso é feito porque, né, magneticamente é mais... essa estrutura aqui é estável, então quando eu gravo a informação aqui, o fato de existir essa estrutura aqui garante que essa informação vai ficar gravada, porque afinal, né, se eu gravo uma informação no disco rígido, eu quero que ela esteja lá amanhã, ou depois, ou daqui a 10 anos. Então, essa estrutura magnética permite, né, fazer isso, ou seja, eu consigo gravar, eu posso depois mudar esses bits, né? Vocês veem que aqui eu tenho para a esquerda ou para a direita. Isso aqui é 0 ou 1, que é tudo que eu preciso no computador para ler informação. Tudo que a informação que está gravada no computador é, na verdade, uma infinidade de zeros ou uns gravados lá na memória do computador ou no disco rígido. Então, eu tenho um material magnético que se comporta assim, ou seja, eu consigo magnetizar ele para um lado ou para o outro, e a informação fica lá, é tudo que eu preciso. E, bom, essa não é a única maneira, né? Vocês veem que se eu tenho um material magnético que, né, se magnetiza para a esquerda ou para a direita, como aquele lá, o meu cabeçote de gravação pode ser uma coisa desse estilo aqui. Eu tenho aqui o leitor, né? Seria esse aqui o cabeçote de leitura, aqui o cabeçote de gravação,
Isso aqui pode ser diferente, ele pode ser menor, se eu mudar aquele material e agora, ao invés de eu gravar a informação aponta para lá ou aponta para lá, né? Eu posso gravar a informação aponta para cima ou aponta para baixo. Na prática, isso significa que eu tenho mais informação gravada em menos espaço, ou seja, eu tenho um disco rígido maior. E, bom, essas mudanças, né, no tipo de material e também no tipo de cabeça de gravação, né, elas foram fazendo com que as coisas desde a década de 80 fossem evoluindo aí, né. Aqui eu tenho esse gráfico, eu tirei desse lugar aqui, ó, ele mostra, dá uma ideia da densidade, aqui são gigabits por polegada quadrada, né, não poderia ser bits por metro quadrado, mas, isso aqui tem escala exponencial, né, mas vocês veem que isso aqui cresce muito aqui. Essa linha azul é como que isso cresceu aí até os anos 2010, porque esse meu gráfico aqui já está atrasado, né. Isso aqui é como cresceu na indústria, né, e aqui em vermelho é como cresceu em laboratório, porque em laboratório é possível fazer coisas mais refinadas e aqui nos anos 90, né, aí no meio dos anos 90 aconteceu, vocês têm esse dado aqui, GMR aqui, né, foi quando os cabeçotes com GMR começaram a entrar no mercado, e aí é uma coisa interessante, porque a GMR foi descoberta no final dos anos 80, né, por dois grupos independentes, e essa descoberta, além de ter esse impacto, né, de permitir fazer cabeçotes de leitura de discos rígidos muito pequenos, né, essa descoberta também rendeu o prêmio Nobel para os descobridores, e é o prêmio Nobel de 2007, vocês podem ler depois sobre ele, né, e foi para um pesquisador alemão e um pesquisador francês, e em particular nesse grupo francês aí, o pesquisador principal era o professor Mário Paibisch, aqui da URGS, ou seja, nós temos uma proximidade, né, com o pesquisador que acabou participando dessa descoberta importante, né. É claro que ele não ganhou o prêmio Nobel, ele era um dos participantes do trabalho, mas ele era o principal participante, e é claro que a ideia não foi só dele, e é claro que não é, o prêmio Nobel ele é dado para o líder do grupo, né, ou a pessoa que, de fato, teve a ideia aí. Mas, em todo caso, tem a URGS teve uma participação aí nessa, né, porque um dos seus professores estava participando dessa descoberta. Mas, então, isso aqui evolui, isso aqui é 2010, então essa curva, ela continua crescendo, né, ela continua crescendo, e hoje em dia a gente tem discos rígidos que estão certamente com essa ordem de densidade aqui, e, né, no futuro, vocês veem que eu tenho o material magnético aqui, né, e lá dentro tem os bits gravados, que é magnetização para um lado é 1 ou 0, magnetização para o outro é 0 ou 1, né, dependendo de como é, e hoje em dia já se fala em, eu não sei se os discos rígidos que nós estamos usando, que o meu aqui, se ele já é assim, mas a ideia é ter ilhas magnéticas, né, do tamanho do bit, ou seja, ter um material que já tenha lá o formato necessário para que cada pedacinho do material tenha, né, seja um bit de informação. Eu posso gravar a magnetização para um lado ou para o outro. E, né, para a densidade ir subindo aqui, por exemplo, nessa unidade aqui de 300 para 1500, o tamanho da ilha do material, né, o tamanho do bit de informação ali tem que ser dessa ordem, isso aqui está em nanômetros, então é aí que estão as nanoestruturas, né? Ou seja, para eu ter essa densidade, é claro que eu tenho que ter ilhas que tenham 14 nanômetros e que estejam distantes de
20 nanômetros. Tá? E logo a gente vai mostrar por que é difícil de diminuir o tamanho. Na verdade, diminuir o tamanho não é o mais complicado. Tá? O problema está em outro lugar aí. Então, qual é o limite hoje? Ou seja, eu tenho ilhas lá de alguns nanômetros, mas quanto que as pessoas podem fazer em laboratório hoje? Qual é o menor bit? Que tamanho ele tem? Vocês viram ali que aqui nós estamos falando em 14 nanômetros, né? Mas qual é o limite hoje? Você tem ideia? Alguém aí quer chutar o número, né? Certamente abaixo de 14 nanômetros. De 14 para 0 não tem muitos, hein? Só tem 13. Mas o limite hoje está por aí, ó. Isso aqui é um bit. Tá? Tá vendo essa escala aqui, né? Você vê que essa imagem não faz sentido, porque se esse negócio tem realmente 1 nanômetro, como é que ele é colorido? O comprimento de onda da luz é, sei lá, 500 nanômetros. Mas então essa cor aqui não é essencialmente a cor que nós estamos vendo. Isso aqui é uma imagem, tá? Mas o que essa imagem representa, o que a intensidade da cor aqui representa, não é exatamente a cor. Tá? Ela indica a magnetização. Então, aqui tem uma bolinha baixa, uma bolinha alta, uma baixa, uma alta, uma baixa, uma alta. Então, isso aqui é um bit, porque ele fica estável aí, né? Então, aqui seria um bit 0, ó, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, e aqui seria um bit 1, ó, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Então, essa estrutura aqui, que tem aí 2 ou 3 nanômetros, seria o menor bit que é possível de fazer em laboratório. Talvez seja possível de fazer menor ainda, né? Porque aqui, vocês veem que nós estamos usando 2, 4, 6, 8 bolinhas aí, 8 pequenos, mas talvez seja possível fazer com menos, né? E aí, quando a bolinha está baixa, né, significa magnetização para a direita, quando a bolinha está alta, significa magnetização para a esquerda, nesse sistema, e que dá o contrário. Né? Então, esse seria o menor bit possível. Né? Nós estamos falando em 2 ou 3 nanômetros, né? Só para pensar na nossa régua aí, você tem ideia de quanto é um nanômetro? É difícil, mas vamos pensar aqui, vamos pegar essa linha aqui, ó. Então, a distância entre essa linha e a próxima aqui é 1 milímetro, tá? Então, se eu dividir esse negócio aqui em 1000 pedaços, tentem imaginar aqui, ó, 1000 pedaços aqui dentro. Isso vai dar 1 micrômetro. 1 micrômetro. E aí, então, se eu pegar um desses intervalos aí, que é 1 milésimo disso aqui, e dividir em 1000 de novo, não sei se é possível, eu não consigo imaginar isso, não sei se vocês conseguem. Aí eu tenho 1 nanômetro. Tá? Então, é alguns milionésimos dessa distância aqui. Tá? E isso aqui também é ampliado, né? Na tela aqui, a gente vê isso aí maior. Se for olhar lá na régua, mesmo 1 milímetro é pequeno. Então, é desse tamanho aí que é um daqueles... Né? E a medida é feita usando um microscópio especial, que se chama um STM. Tá? E esse microscópio aqui também é fruto de uma descoberta feita lá nos anos 80, tá? E esses caras também ganharam o prêmio Nobel por essa descoberta, e eles também conseguiram montar um equipamento a partir daí, mas essencialmente é uma ponta que consegue se aproximar de um átomo, da superfície, né, de maneira controlada. E através da corrente que circula aqui entre a ponta e o material, né, ele consegue ver, detectar qual é a magnetização daquele átomo em particular ali, que está mais próximo da ponta. Né? E é claro que isso aqui só acontece em vácuo, né, um equipamento delicado e tal, mas essencialmente é possível fazer essa medida, e foi o que eles usaram para medir, né? E aí também, o fato da medida ser feita assim, meio que responde essa pergunta aí. Por que a gente não usa isso? Se eu consigo ter bits tão pequenos aí quanto 2 ou 3 nanômetros, por que eu não uso isso no disco rígido aqui? E eu não uso isso
pelo simples fato, quer dizer, por várias razões, né? E uma delas é essa aqui, ó. Então, vocês veem aqui que aqui tem um bit de 2, 4, 6, 8, 10, de 12 átomos, né? E aqui tem um com 2, 4, 6, com 8 átomos, né? Mas isso aqui, ó, essa medida, vocês veem então que a imagem está deixando bem claro ali que eu estou medindo com precisão magnetização para lá ou magnetização para lá, né? Que é o mais vermelhinho ou mais amarelinho, né? Mas isso é nessa temperatura aqui, ó, 1.2 Kelvin, tá? Então, os dois bits são estáveis, aí, tanto com 8 átomos quanto com 12 átomos. Mas se eu subir um pouquinho a temperatura, 3 Kelvin, vocês veem que o bit aqui de 8 átomos já não é estável, e o de 12 é. Tá? E 3 Kelvin já é a temperatura muito baixa. Né? Por exemplo, aqui em Santa Maria, eu não consigo chegar a 3 Kelvin. No laboratório, não sei, não, eu acho que não tem um laboratório que consiga chegar a 3 Kelvin em Santa Maria. Tá? 3 Kelvin. E já deixou de funcionar. 5 Kelvin até é possível. Não, eu acho que talvez seja possível chegar a 3 Kelvin também. Tem que conferir ali como é que o equipamento funciona. Mas não no nosso laboratório, tá? Mas tem alguns laboratórios que conseguem. 5 Kelvin está acima da temperatura de liquefação do hélio. Então, se eu tenho hélio líquido, ele está a 4.2 Kelvin, está abaixo de 5. Então, é possível. Mas vocês veem que a 5 Kelvin, esse bit aí já não funciona mais, porque eu não consigo, né, gravar a informação com precisão, ou seja, eu não consigo mais gravar 0, que seria magnetização para lá, para cá, para lá, para cá, ou 1, que seria para lá, para cá, para lá, né? Não tem mais como gravar. Então, é por isso que a gente não usa isso. Na prática, ou fora do laboratório, não tem como. Tá? Isso é a mídia, né? Isso é o disco em si, né? Mas a gente não pode esquecer que outra parte importante desse sistema é a ponta aqui que lê essa informação. Porque não adianta eu ter bits pequenos, tá? Se eu não conseguir ler esse bit pequeno, não serve para nada. Se eu tenho uma ponta muito grande, que só consegue ler 5 ou 6 bits ao mesmo tempo, não adianta eu ter o bit pequeno. Até foi por isso que a GMR, lá que eu falei, descoberta pelo grupo francês e pelo grupo alemão, foi importante. Porque, na verdade, naquela época já era possível fazer mídia magnética com tamanho pequeno, mas não era possível ler a informação com um cabeçote pequeno. Tá? O GMR deu essa capacidade. Então, aquela ponta ali, né? Vocês lembram que lá no famoso toca-fitas, esse negócio tinha uns 10 milímetros aí, 1 centímetro, né? E que tamanho é a ponta lá do disco rígido? Primeira pergunta que a gente tem que ter é onde que está a ponta, né? Porque o que a gente vê lá na ponta é isso aqui, mas a ponta mesmo é um pedaço daquilo ali, ó. Tá? Vocês podem ver essas imagens em melhor resolução aí pela internet, eu tenho alguns links ali que vocês podem ver, né? Mas lá naquela pontinha ali, ó, essa pontinha aqui, tem essa estrutura aqui, né? Mas a maior parte dessa estrutura aqui, né, são aqui o braço, né, os fios, que vão ler o sinal eletrônico, né, uma base aqui que pode deslizar, mas o cabeçote mesmo é alguma coisa aqui no meio, né? É uma coisinha muito pequena ali, que até com um microscópio óptico eu não consigo ver. Ou seja, aqui dentro, né, aqui tem o material, ou a nanoestrutura que é capaz de ler a informação. E ela, né, então lá naquela pontinha, ó, lá naquela pontinha tem uma estrutura mais complicada, né, lá naquela pontinha tem uma estrutura mais complicada, e aqui na pontinha dessa estrutura mais complicada tem a estrutura que de fato vai ler a informação, que é essa lasanha aqui de materiais, ó. Nesse caso aqui está ilustrando com uma camada de cobalto, uma camada antiferromagnética, que ele não está dizendo material por gosto, porque ele não quer manter em segredo, mas tem um outro material magnético aqui colado no cobalto, que essa palavra aqui, pinnate, quer dizer que o cobalto está preso
preso magneticamente, ou seja, a magnetização dele não muda, e aí tem um filme, que tem o GMR aqui, né, um filme de níquel-ferro, que é o filme que, digamos assim, é sensível, mais outros materiais. Vocês veem que tem uma estrutura complicada aqui, né, cobalto, platina, cromo aqui, contato, que deve ser cobre, alumínio, ouro, e mais essa estrutura. Então, isso aqui já é pequeno, isso aqui é menor ainda. E isso está tudo lá dentro, ó, aquilo lá. Então, vocês lembram, tudo isso aqui, né, tem menos de 1 milímetro. Menos do que 1 milímetro. E o cabeçote mesmo, né, toda aquela estrutura complicada está aqui dentro, em algum lugar, né. Bom, isso é sobre as memórias magnéticas, ou pelo menos a memória do disco rígido, né, que está envolvido ali. Mas e as memórias não magnéticas, que são as memórias que a gente usa aí, que a gente carrega, os pendrives ou até alguns discos rígidos mais modernos, que na verdade não são discos, né? A gente chama de disco rígido, mas não é um disco, mas é uma memória não magnética. Como que elas funcionam? Né? Ou seja, como é que funciona o pendrive? O que tem aqui dentro? Tem algumas características diferentes. Primeiro que não tem material magnético ali, ou pelo menos não com a intenção de gravar informação magneticamente, né? A outra coisa é que também não precisa de energia, né? O disco rígido também não. Eu gravo a informação, posso tirar ele do computador e carregar ele. Não tem problema. Tem os discos rígidos externos, que também são USB, ou seja, eu desligo, não preciso gravar. As memórias também são a mesma coisa. Mas a estrutura dentro é diferente, entendeu? Ela funciona diferente. Ela está baseada nessas junções PN, ou, nesse caso aqui, nos transistores, PNP ou NPN, né? Se vocês estudaram eletrônica, vocês já sabem como é que funciona um transistor, mas tem várias maneiras de entender, e é claro que isso tem um funcionamento complicado, mas o que é importante do transistor, do ponto de vista de memória, é que o transistor é um dispositivo que eu posso ligar e desligar, ou seja, ele tem um estado 0, desligado ou ligado, e um estado 1, que é o outro. Então, ele também tem esse papel de me permitir gravar zeros ou uns. Tá? E é para isso que ele é usado. Não exatamente, no pendrive não é bem um transistor. O transistor original, digamos assim, é isso aqui. Então, ele tem 3 terminais, tá? Emissor, coletor e base, né? Mas, essencialmente, tem um terminal que me permite ligar ou desligar, e os terminais por onde passa a corrente. Tá? O transistor ele é um negócio tri antigo aqui, foi inventado lá em 1947 por esses senhores aqui, tá? São pessoas muito importantes aí. Aqui está o transistor, ó. Esses caras inventaram o transistor está aqui, ó. Esse é um transistor, tá? Esse é o transistor deles, tá? Por essa invenção aqui, eles ganharam o prêmio Nobel. É legal destacar esse senhor aqui, ó, que é o John Bardeen, tá? Ele é um físico muito importante, em particular porque ele inventou o transistor, e se não fosse isso, nós não estaríamos aqui usando nenhuma dessas tecnologias, tudo que a gente faz é baseado nisso, e então ele era um cara certamente importante, ele foi uma pessoa certamente importante para a física experimental, mas ele também foi um cara muito importante para a física teórica, porque junto com outros 2 pesquisadores, tá, ele também foi responsável por desenvolver a teoria que explica como funcionam os supercondutores. Uma coisa não tem nada a ver com o transistor, está lá do outro lado. Esse é um trabalho teórico dele, tá? E se vocês forem ler sobre supercondutividade, vocês vão ver que uma das teorias que explica como alguns supercondutores funcionam, que foi a que eles fizeram, se chama teoria BCS. O B ali é do Bardeen, tá? Ele é o mesmo senhor. E ele também ganhou o prêmio Nobel por conta dessa invenção. Então, ele foi um físico muito importante, porque ele ganhou um prêmio Nobel
teórico, um prêmio Nobel experimental, digamos assim, ou por uma invenção, e todas elas, essas duas coisas muito importantes. Hoje em dia, tá? Não sei hoje, isso aqui é de 2017, então já pode estar muito, né? Os transistores são um pouco diferentes, tem esses FinFETs aí, FIN é barbatana, né? E eles têm uma estrutura que eu consigo não só espalhar eles, né, na superfície, mas eu consigo fazer eles tridimensionais. Provavelmente são os transistores que estão dentro dos dos computadores que nós estamos usando agora, né? Não sei. Mas aí eu consigo colocar 30 bilhões, que tem um, né? Aí num pedacinho de semicondutor, do tamanho da unha aqui, eu consigo colocar 30 bilhões de transistores. E é graças a isso, né, que a gente consegue processar e armazenar informação, né, com nesse volume, entende? Porque, claro, os transistores também estão dentro, então, das pendrives, ou seja, quase. Nesse caso aqui, o transistor que está lá nos pendrives é esse floating gate, porque ele não tem só 3 terminais lá como um transistor, que cria um terminal aqui e outro terminal aqui. Eles têm um quarto terminal, que como o nome está dizendo aqui, é um terminal flutuante, tá? Ou seja, é um terminal que não está ligado, não está em contato elétrico aqui. O detalhe é que essa estrutura aqui, ó, tem que ser super pequena. Então, eu tenho que... Essa distância entre esse gate aqui, que está flutuando, e o dreno, aí, ó, é 200 angstroms. 200 angstrom é outra unidade de coisas pequenas, aí, mas isso são 20 nanômetros, a relação é 10 com nanômetros. Então, são 20 nanômetros. Por isso que tem que ser uma nanoestrutura. E é por isso que, embora, vocês viram, né, que os transistores foram desenvolvidos lá, foram inventados em 47, mas desde os anos, bom, desde que os computadores começaram a aparecer aí nos anos 70, 80, ou desde os anos 60, mas sempre existiu o transistor, e essa ideia de gravar informação como a gente grava nos pendrives, sempre existiu. O problema é que não tinha como fazer esses transistores pequenos o suficiente para ter memória suficiente dentro de um pendrive. Então, hoje é fácil ter um pendrive desse tamanho, onde eu consigo armazenar 64, 128 gigabytes. Antigamente não era possível fazer isso. Foi graças a gente ser capaz de fazer essa estrutura aqui pequena o suficiente para ter muitas, bilhões delas, dentro de um circuito pequeno, e aí poder gravar muita informação, né? Então, como é que funciona isso? Então, aqui, como é que eu gravo, né, informação? Então, para gravar informação, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que botar 12 volts num terminal aqui, 12 volts nesse terminal aqui, e 0 volts aqui, tá? Ou seja, como tem 12 volts aqui, 12 volts aqui, esses terminais aqui estão atraindo elétrons, tá? E isso faz com que elétrons vão para esse terminal que está isolado, digamos assim. E a programação aqui é via hot electron, ou seja, não tem como o elétron passar aqui. Se a gente for calcular quantos volts tem aqui de barreira, mesmo com 20 angstrom, é perto aí provavelmente é menor que 12 volts, mas é perto de 12 volts, então é difícil de fazer os elétrons ir para lá, é só porque isso é muito fino que eu tenho 12 volts aqui. Mas assim eu consigo, então, carregar esse eletrodo aqui com elétrons, tá? Isso seria o 0 ou 1, não sei exatamente qual é. E se eu quero apagar, né, o que eu faço? Se eu quero apagar, eu boto 0 volts aqui, eu tiro o contato aqui e boto 12 volts aqui.
Então, isso vai atrair os elétrons para esse eletrodo, isso aqui está positivo, né? E aí eu vou apagar usando tunelamento. Tunelamento porque se eu for fazer a conta ali, provavelmente eu vou descobrir que 12 volts não é energia suficiente, 12 volts são, volt é joule por coulomb, é isso, né? Volts quer dizer energia por unidade de carga. Então, a energia que eu dou para cada elétron não é suficiente para romper aquela barreira isolante que tem ali. Mas, nesse mundo dos elétrons, existe o tunelamento, que é um fenômeno que acontece aí, e que, embora o elétron não tenha energia suficiente para atravessar a barreira, ele atravessa. Tá? Então, esse efeito é o que permite que o nosso pendrive funcione. Ou seja, se não fosse a física quântica, eu nunca entenderia por que eu consigo carregar ou descarregar o meu pendrive, porque eu não tenho energia suficiente. Tá? E, bom, uma coisa que fica aí é o USB ali tem 5 volts, como é que eu consigo 12 volts? Senão não poderia carregar e descarregar. Né? Sabem como é que isso funciona aí? Bom, na verdade, no USB tem espaço para mais coisas e tem uma eletrônica ali, um dispositivo que consegue, digamos assim, uma espécie de transformador que consegue criar 12 volts. Outra coisa interessante é que eu consigo ler informação bit a bit, tá, no pendrive, consigo ler bit a bit, mas eu não consigo gravar ou apagar bit a bit. Eu só consigo apagar em blocos. Tá? Isso é pela arquitetura que eles constroem aí. É por isso que é importante a gente sempre dar aquele comando ali, ejetar com segurança o pendrive, porque o que o computador faz, ele lê a informação que está no pendrive, tá? Modifica essa informação na memória do computador e depois grava ela em bloco lá no pendrive. Então, quando eu modifico um arquivo no pendrive, na verdade, eu não estou modificando ele lá bit a bit dentro do pendrive. Isso está acontecendo no computador. E a memória do computador eu posso gravar ou desgravar bit a bit. Então, depois que eu termino tudo, o sistema do computador vai pegar o bloco inteiro modificado e gravar o bloco inteiro modificado. Então, se eu não mandar ejetar com segurança, as modificações que eu fiz no arquivo não vão estar lá no pendrive, porque ele só leu a informação e modificou na memória do computador. Esse é um problema que os pendrives têm, porque né, eu imagino que não sei como é que isso funciona exatamente, mas da maneira como ele é construído, tem que ser construído desse jeito. Tem a ver com a quantidade de contatos que eu posso colocar e etc. Mas e como que será que é o futuro aí, nesse mundo de gravar e armazenar informação, no mundo das nanoestruturas? Né? O que tem no futuro aí? Então, uma coisa certamente que vai ser importante é, porque eu posso gravar um monte de informação no disco rígido, mas quando eu quero a informação, eu quero agora. Eu não posso ficar esperando 2 dias para o disco rígido, para o meu computador encontrar a informação e me mostrar. Eu quero que ela apareça aqui quando eu preciso dela. Tá? Então, é certo que eu preciso sempre, à medida que o volume da informação que eu sou capaz de armazenar aumenta, a velocidade com que eu leio e processo essa informação tem que aumentar também. E não é só processar também, a velocidade com que eu gravo ela e recupero ela também tem que aumentar. Né? E aí, como que eu faço isso num disco rígido, por exemplo? Como que eu posso aumentar a velocidade? Bom, eu posso aumentar a velocidade com que ele gira, por exemplo, né? E aí eu me pergunto, como girar mais rápido o disco rígido? Né? Como fazer? Porque quanto mais rápido ele gira, mais rápido eu consigo ir de um bit para o outro, né? É isso aí, é assim que ele funciona. E como girar mais rápido? Então, tem algumas ideias nesse sentido. Uma delas aí, que já não é tão nova assim, mas ela foi apresentada aí no início do século XXI, aí, e consiste em não mexer o disco rígido. Ou seja, na verdade, parar a velocidade do disco rígido, mas mover os bits lá dentro. Ou seja, fazer um disco rígido mais ou menos nesse formato aqui. Aqui o azul e o vermelho significam magnetização para um lado ou para o outro, né, ou bit 0 ou bit 1,
E, então, é uma espécie de race track memory, ou seja, uma pista de corrida, mas então consiste em mover os bits magnéticos e manter o material parado. E aí, cada vez que o bit passa por aqui, né, por cima desse lugar aqui, eu consigo ler, né, se o bit é 0 ou 1, ou azul ou vermelho aqui, eu consigo ler se ele é azul ou vermelho, porque eu tenho esse material aqui que é sensível, né, e eu também posso usar o material para aplicando uma corrente aqui, vai ter um campo magnético ali que vai ser usado para gravar, né. Então, na verdade, eu posso ter dois cabeçotes aqui parados, o material magnético parado também, e eu posso mover os bits magnéticos dentro do material. Isso é interessante, porque isso é possível de fazer, entende? Por exemplo, quando vocês pegam um alfinete que não está magnetizado e encostam no ímã, tá? Ele fica magnetizado. Esse processo, quando vocês chegaram perto do ímã com o alfinete, o que aconteceu lá foi exatamente isso. Foram os bits magnéticos se movendo. Claro que no alfinete lá não tem bits magnéticos, mas tem regiões magnetizadas para um lado e regiões magnetizadas para o outro. E se o alfinete está desmagnetizado, quer dizer que cada uma dessas regiões aponta para um lado, aí, na média dá zero. Entende? O campo magnético, quando eu aproximo ele do ímã, o ímã é capaz de mover as regiões magnetizadas e todas, ou digamos assim, mover as paredes que separam as regiões magnetizadas e fazer que as regiões que estão apontando para o lado que o ímã está apontando fiquem maiores. Então, quando eu vou somar de novo com essas regiões modificadas, né, eu acabo tendo magnetização para um lado, assim que a gente magnetiza os materiais. Então, mover os bits magnéticos é uma coisa que a gente sempre soube fazer. O que nós não tínhamos era pensado nisso, né, ou pensado nessa aplicação aí, exatamente porque essas coisas são muito pequenas, né, mas hoje é o que a gente precisa, que ela seja pequena e tal. Então, essa é uma ideia de usar isso para... Outra ideia é, vocês já ouviram falar em skirmions? Tem ideia do que é isso? Mas essa é uma outra ideia também de ter estruturas magnéticas que eu posso mover no material. Ou seja, ao invés de ter esses bitzinhos quadriculados dentro de uma fita ali, talvez eu possa ter um material que pode ser do tamanho do disco rígido e lá dentro ter várias estruturas estáveis, magnéticas, que eu posso mover para lá e para cá, de alguma maneira, não saberia direito como, mas que eu posso mover para lá e para cá e usar isso para gravar informação e também para transferir a informação, porque essas estruturas magnéticas, elas se movem muito rápido, tá? E muito mais rápido do que o disco rígido consegue girar, por exemplo. Então, mas se vocês querem ler um pouco mais sobre isso, não precisa ir longe, né? Você tem essa notícia aí, que é de agora, não tem um ano ainda, tá? Mas, então, os estudantes aqui do laboratório, em colaboração com grupos lá do Chile e de São Paulo, tá? Conseguiram desenvolver um material magnético que pode ter uma importância muito grande né, nesse desenvolvimento. Tá? E isso aqui está em português, é só acessar esse link aqui. Vocês podem... eu vou mandar para o Matheus o link da apresentação, então depois vocês podem só clicar nos links lá, e fiquem à vontade também para mostrar para quem vocês quiserem. Mas procurando no site da UFSM, por skirmions, vocês vão chegar nessa notícia aqui, de agosto do ano passado. Aí. Então, o material magnético, isso aqui é uma imagem feita, eu acho que no Chile ou aqui em Santa Maria. Mas essa é uma imagem do material. Aqui, a cor mais escura ou clara significa magnetização para cima ou para baixo, tá? Mas vocês veem que são diferentes receitas para fazer o material aqui, então vocês veem que dependendo de como eu faço o material, ele tem essas estruturas, né, esses domínios magnéticos em forma de cobrinhas aqui, mas eu também tenho, nesse caso aqui, ou nesse aqui, né, os domínios que são mais perto de
bolinhas isoladas, aí, bits, e o que é escuro aponta para um lado, o que é claro aponta para o outro. E, né, o que a gente espera é que seja possível mover essas estruturas, ou cada uma dessas bolinhas, para lá e para cá. Se vocês têm interesse, isso aqui é muito mais recente, tá? É uma colaboração também do nosso laboratório com o laboratório do Chile e de Campinas, e aqui tem os detalhes técnicos, né? Isso aqui é o trabalho do Denilson, isso aqui, e a gente participou também, a orientação principal aqui do professor Juliano Denardim, que é um professor lá da USAT, da Universidade do Chile, e é um egresso aqui da UFSM, tá? Ele fez a graduação e o mestrado aqui na UFSM, depois do doutorado em Campinas, e trabalha no Chile já há vários anos aí. Mas então é esse material aqui, né, com mais algumas coisas, mais uma receita para magnetizar o material, a gente consegue, então, criar um material que pode, né, isso aqui não é um material que vai virar um disco rígido, entende? Mas pode ter impacto nessa área. Né? É possível que você tenha aqui dentro, né, a gente vai descobrir isso no futuro, mas tem uma pequena contribuição, muito pequena, para esse desenvolvimento do futuro dos discos rígidos, ou da gravação da informação, por aí. Bom, e o que a gente consegue fazer aí no laboratório? Como que eu consigo... O que a gente consegue contribuir um pouquinho aí em coisas que podem, né, vir a ter algum impacto tecnológico. Então, o que a gente consegue fazer aqui, né, a gente consegue, então, crescer filmes ultra finos, ou seja, camadas muito finas de materiais. Aí, metais, óxidos, nitretos, ou seja, é possível né, até inventar novas estequiometrias, ou óxidos não tão óxidos assim, ou nitretos não tão nitretos assim. A gente consegue fazer nanoestruturas também, ou seja, porque um filme é só uma camada sobre uma superfície, uma nanoestrutura já tem diferentes, né, filmes de diferentes materiais empilhados, né, e eu consigo fazer essas nanoestruturas em 1, 2 ou 3 dimensões, ou seja, eu consigo fazer estruturas que têm uma dimensão muito pequena, ou duas, talvez, isso é mais complicado, em 2 é mais complicado, mas em 3 também, 3 dimensões muito pequenas. E aí a gente consegue também produzir essas estruturas, esses materiais super finos, e também fazer caracterização estrutural, eletrônica ou magnética, ou seja, eu consigo, por exemplo, eu quero fazer um filme de cobalto, então eu consigo depois, porque ele é muito fino, eu não consigo ver. Se as coisas têm nanômetros, eu não posso ver com luz visível. Então eu tenho que usar outras técnicas para enxergar, digamos assim. Mas a gente consegue, então, tem algumas técnicas aqui que nos permitem enxergar o material, ter certeza que, de fato, eu criei cobalto e realmente é cobalto, e também ver se esse material é um bom ou mau condutor, né? Como que ele se comporta, como que ele conduz sob diferentes condições, e se ele é magnético ou não, né? Então, algumas dessas caracterizações a gente consegue fazer aqui. Tudo isso aqui dentro, essa é uma foto de uma parte do laboratório, aqui dentro tem 2 câmaras, aqui tem uma câmara e aqui tem outra, onde a gente consegue fazer esses materiais super finos. Todo o resto que vocês estão vendo ali são equipamentos necessários para garantir que lá dentro dessas câmaras eu tenho a atmosfera perfeita para fazer o material que eu quero. Então, se eu quero um metal, tem que ser uma atmosfera que não interaja com o metal, e nós usamos argônio, que é um gás nobre, não interage. Mas se eu quero um óxido ou um nitreto, talvez seja importante que essa atmosfera tenha um pouco de oxigênio, um pouco de nitrogênio, para garantir que eu, né, tenha um material com a estrutura que eu planejei. Então, tem que ter equipamentos ali para tirar todo o ar de dentro da câmara, colocar o argônio, manter a pressão de argônio na pressão que eu quero,
ou manter a pressão de oxigênio ou nitrogênio exatamente no valor que eu quero, e assim por diante. E aí também tem vários detalhes aí. Desde agora, desde sempre, né, vocês estão convidados a conhecer o laboratório assim que for possível, né, e aí vocês podem ver ao vivo lá, teórica, né, num semestre, num semestre tradicional, a gente iria lá no laboratório, toda a turma, né, e talvez a gente não possa fazer isso tão cedo, mas talvez a gente possa fazer até uma visita virtual aí, deixo para o Matheus avaliar se é uma boa ou não, mas um dia que eu vou até o laboratório, de repente eu posso mostrar algumas coisas, né, e né, aqui dá para lá dentro vocês estão vendo uma luzinha ali, estão vendo aqui no meio, ó. Então, esse é o processo que a gente usa para crescer os materiais, é o mesmo processo que as indústrias usam para fazer os dispositivos, aí, os processadores e memórias, etc. É claro que a gente não consegue fazer dispositivos lá dentro do laboratório, eu consigo fazer estruturas muito mais simples do que as estruturas que estão aqui, mas como a técnica de crescimento do material fino lá é a mesma, né, com algumas poucas adaptações, o que a gente pesquisa aqui talvez possa ser implantado na indústria, ou pelo menos está mais próximo, né, a gente tenta se aproximar o máximo possível. E aí é possível fazer uma nanoestrutura, afinal, ali no laboratório, né, tem como fazer uma nanoestrutura, porque eu fui falando que tudo que a gente usa aí precisa de nanoestruturas, e será que de fato a gente consegue construir? Então, vou mostrar algumas fotos para vocês de nanoestruturas. Tá? E é uma delas, né, isso aqui é um corte lateral, vocês podem imaginar um bolo, vocês cortaram no meio e separaram as duas metades e estão olhando de lado aqui. Então, isso aqui é vidro, né? Vidro é óxido de silício, isso aqui foi crescido em cima de um pedaço de silício, vocês estão vendo aqui, né? Essa é uma imagem de altíssima resolução, né? Essa linha aqui tem 5 nanômetros, então por isso que ali, ó, aqueles pontinhos ali, eu não estou dizendo que eles são átomos de silício, mas eles são as posições, né, dos átomos de silício numa estrutura, na estrutura do silício cristalino. Então, o silício super puro aqui, então aqui vocês veem que tem uma interface, mas aqui tem vidro, ou seja, ele foi oxidado a superfície, né, isso aqui é 5 nanômetros, essa camada aqui deve ter uns 15, né, 12, tá? E aqui em cima tem bolinhas de cobalto, né? Cada ponto mais escuro aqui. Então, são bolinhas de cobalto empilhadas com essa parte mais clara aqui, é óxido de silício também. Então, aqui é uma espécie de lasanha com várias camadas, em que cada camada são várias bolinhas de cobalto espalhadas na superfície. Pela escala aqui, né, eu posso ver que cada bolinha aí tem 3 nanômetros, aí, mais ou menos. Tá? Então, vocês veem que, se vocês olharem, a imagem que vocês estão vendo aí talvez não tenha a resolução suficiente, na apresentação lá vocês vão conseguir ver, mas em algumas delas dá até para ver uma estrutura como essa aqui, sabe? Uma estrutura mais organizada ali, que mostra que é, de fato, a posição dos planos cristalinos dos átomos lá dentro, ou do óxido de silício ou do cobalto. Tudo isso aqui tem cerca de 20 nanômetros, tá? 0,02 micrômetros. Aqui é uma outra estrutura mais complicada, né? Também tem silício aqui, né? Aqui também eu fiz um corte, né? E está de lado aqui. Aqui eu tenho tântalo. Aqui eu tenho esse material magnético, que é uma mistura cobalto, ferro, silício, boro. E tem uma camada desse nitreto aqui, que é o nitreto de alumínio, e aqui tem outra camada de cobalto, ferro, silício, boro, e aqui tem outra camada de tântalo, daqui para cima já é cola e outras coisas que são materiais que estão aí para a gente conseguir fazer a imagem, né? Porque, como vocês estão vendo, né, aqui também, ó, essa barra aqui tem 50 nanômetros, então certamente não é possível fazer essa imagem usando luz visível.
Na verdade, nem é possível fazer usando luz. Essa imagem aí, a imagem anterior, foi feita usando elétrons. Tá? É um microscópio eletrônico, um tipo de microscópio que nós não temos na UFSM, mas a gente tem colaboração com outros lugares que nos permitem fazer as imagens. No futuro, nós vamos ter um microscópio desses. Né? Aqui tem uma outra imagem daquela estrutura que eu mostrei, mas mais de perto, né? E aqui dá para ver com mais detalhe, ó, fica desenhado aqui com essa linha branca, mais ou menos, onde é que está a interface entre o nitreto de alumínio e o cobalto, ferro, silício, boro, cobalto, ferro, silício, boro, né? Porque a escala é menor aqui, né? Isso aqui são 10 nanômetros, então isso aqui, vocês veem que tem pontos aqui em que essa barreira tem, sei lá, 2 ou 3 nanômetros. E também, eu não sei se da imagem que vocês estão vendo aí dá para ver os detalhes, mas essa imagem é tão alta resolução que em alguns pontos, como aqui, ó, eu consigo ver linhas bem organizadas, que são os planos atômicos, ou seja, tem resolução atômica, ou, pelo menos as posições de onde estão os átomos ali. Não quer dizer que eu esteja vendo os átomos, mas eu estou vendo as posições que eles estão ocupando ali. Isso foi feito aqui tudo. Né? Aqui tem um outro tipo de material, né? Também é nanométrico em várias escalas, né? Vocês veem que esse tamanho aqui é 200 nanômetros. Então, esse material aqui, ele é feito a partir dessa estrutura aqui. Essa é uma estrutura feita a partir da oxidação do alumínio. Isso gera alumina, que é o óxido de alumínio. Então, quando eu faço essa oxidação, né, eu oxido o alumínio, então aqui embaixo é alumínio e aqui é alumina. Daí é possível remover o alumínio daqui, e aí a parte de baixo lá, vocês veem que fica uma estrutura cheia de domos, ó, bem organizados. Ó. Cada um é a ponta do cubinho lá, que são domos, assim, são côncavos, como se fosse uma caixa de ovo, assim, sabe? E o outro lado lá, esse lado de cá, ele é cheio de furinhos organizados. Ó. Então, cada pontinho preto aqui é um furinho. Então, sobre esse material aqui, né, ou sobre o lado que é cheio de domos, ou sobre o lado que é cheio de furos, né, eu posso ainda crescer um material magnético, que são essas duas imagens da ponta aqui. Tá? E aí esse material magnético vai ter uma característica que ele vai ser um material magnético todo ondulado, né, cheio de corcovas, ou vai ser um material magnético cheio de buracos, né, porque só vai depositar material onde tem a estrutura da alumina, ali não tem nada. Então, é uma maneira de criar estruturas em 3 dimensões, ou em 2 dimensões, e isso é importante porque essa técnica usada para criar esses buracos ou esses domos é uma técnica extremamente simples e extremamente barata, do ponto de vista industrial. Então, eu poderia fazer, se esse material aqui, se chega à conclusão no futuro que ele pode ser útil como uma mídia magnética, ou até como uma mídia para alguma outra utilidade, porque esse filme aí é magnético, no caso em particular desse estudo, mas de repente poderia ser um filme com uma outra utilidade, né? Por exemplo, ele poderia ser bactericida, por exemplo. Né? Se a gente chega à conclusão que tem alguma utilidade, né, isso pode ser feito em escala industrial, porque é uma técnica que permite isso. Né? E aqui tem uma imagem, né, aqui é o material magnético já depositado, né, isso também está é o trabalho do Diego, que é um aluno de doutorado aqui, é numa colaboração também com o grupo lá do Chile. Lá eles conseguem fazer essa estrutura, e aqui em Santa Maria a gente consegue fazer o filme, né? Então são filmes com materiais com diferentes tamanhos aí de buracos, com diferentes distâncias, e que por conta disso tem diferentes, né, propriedades magnéticas, que podem, né, a gente espera, vir a ser interessantes alguma coisa. E só para dar uma ideia dos tamanhos, então, né? Então, esse pendrive aqui tem mais ou menos 5 centímetros, tá? Esse da imagem aí. Ali a gente está falando de bolinhas muito pequenas, né? De 20 nanômetros. Na verdade, as bolinhas tinham 3 nanômetros, né? 20 nanômetros era... Então, se cada pixel dessa imagem ali, né, do pendrive, tivesse 20 nanômetros,
cada pixel tivesse 20 nanômetros, né, isso aqui teria 4 micrômetros de tamanho. Ou seja, ao invés do pendrive ter 5 centímetros, iria ter 4 micrômetros. Você tem ideia do que é? Né? Voltando para a nossa régua aqui, ó. Então, essa distância, né, entre esse traço aqui e o próximo, ou entre dois traços aqui, né, é 1 milímetro. Né? Então, para conseguir 1 micrômetro, eu tenho que dividir esse negócio aqui em 1000 pedaços. Então, nanômetro é realmente muito pequeno. Então, essa imagem aqui teria 4 micrômetros de tamanho. Nem sei se é possível ter uma resolução dessas aqui. Eu não fiz a conta de qual é a resolução que a tela deveria ter. Nós temos telas de 4K hoje, né? Deixo como tarefa para vocês aí ver que resolução teria essa tela aí, onde cada pixel tem 20 nanômetros. Talvez já seja o limite, né? Não sei. Bom, o que isso tem de impacto aí? Então, eu digo infelizmente, porque eu gostaria de ter mais impacto, mas o nosso maior impacto ainda é a produção científica, ou seja, a gente, sem dúvida, colabora com o desenvolvimento científico, sem dúvida. Ou seja, alguns dos nossos artigos são lidos, como o Matheus falou, não são só lidos, mas eles também são citados, tá? E, então, essa é a maior produção. Então, a gente forma pessoas, forma novos pesquisadores capazes de ter um trabalho independente, ou seja, capazes de interagir com o resto do mundo e produzir coisas novas, né? E a gente produz conhecimento também. Então, a gente tem colaboração com vários outros laboratórios no Brasil e fora do Brasil, tá? Nesse momento agora, exatamente agora, um dos nossos alunos está trabalhando em Campinas, talvez ele esteja aqui na apresentação também vendo, vocês podem até perguntar como é que é Campinas aí, para ele. Eu tenho um outro aluno que está na Índia, não é pelo melhor motivo, ele foi para lá e ficou preso durante as férias, mas por conta da pandemia, mas ele está interagindo com um laboratório de pesquisa lá, porque não tem como ele voltar, então nós estamos fazendo isso. Tem uma outra aluna que está programada para viajar em setembro, se for possível, para a Irlanda, para passar um tempo lá. E, então, a gente tem colaborações com todos esses laboratórios, Campinas, Índia, Irlanda, e com outros grupos aqui do Brasil, aqui de perto. Nós temos uma colaboração muito importante com o grupo em Bagé, por exemplo, que é uma universidade aqui perto, com a URGS, e por aí vai. Então, a gente tem que colaborar com vários lugares, a gente forma doutores. Eu me formei aqui na UFSM, eu fiz o doutorado aqui no início dos anos 2000, aí, e já formamos vários outros doutores desde lá. Então, desde 2007, eu trabalho aqui como professor, né, desde lá oriento alunos, desde a iniciação científica até lá, né. Nos últimos anos, na nossa história, a gente tem mais de 80 artigos científicos publicados, isso é com a formação atual do grupo. O grupo nasceu lá no meio dos anos 90, no início dos anos 90, então alguns pesquisadores já foram embora, né, mas dos que estão aqui agora, né, e esses artigos são lidos e eles são citados, ou seja, eles têm impacto, pelo menos no mundo científico, né. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma produção científica que tenha, de fato, virado inovação, ou seja, que esteja incluída dentro de coisas que a gente usa no dia a dia, mas isso é uma questão de, na minha opinião, sem dúvida de tempo, ou seja, no futuro, sem dúvida, se não nós diretamente aqui em Santa Maria, mas os nossos egressos vão ter impacto aí, porque a gente gosta de pensar em problemas que são úteis para, né, as pessoas e, né, isso é uma questão de investir e esperar acontecer. Então, esses artigos são citados, né, e inclusive em revistas importantes da física. Bom, esse é o nosso grupo hoje. Aqui são os pesquisadores do grupo. Eles estão mais ou menos em ordem de idade aí, começando aqui pelo o professor Schelp, o Carara e o Aguinaldo. Eles participaram da fundação do grupo de magnetismo aqui lá no início dos anos 90, tá, quando eu era um estudante ainda da iniciação científica. Depois, mais recentemente, o pessoal foi começando a participar do grupo, e hoje tem um grupo razoavelmente grande.
né? E o Wagner é funcionário aqui da UFSM e colabora com o grupo. O Fábio e o Rafael e a Paula são os professores mais jovens aqui. O Fábio e o Rafael trabalham no campus de Cachoeira do Sul, e todos nós trabalhamos aqui no campus de Santa Maria, e esses são os estudantes também de pós-graduação, né, mestrado e doutorado. A maior parte está no doutorado, tem poucos, eu acho que de mestrado, acho que são a Tássia e a Kelly só, né, todos os outros são doutorado. Aqui também os mais velhos, os que entraram mais recentemente, e aí os estudantes de graduação também, talvez eu tenha esquecido algum, não, tem um pessoal entrando aqui também. Bom, a partir da semana que vem, nós temos oficialmente mais alguns estudantes entrando, por conta da nova, do começo do novo ano para as cotas de bolsa, né, de iniciação científica, né, e, bom, eu acho que, obrigado aí, e a partir de agora, fiquem à vontade para fazer perguntas, etc.